Pessoal, tá chegando o final do ano, época que todo mundo aí tira uma folguinha, especialmente para os alunos daquelas regiões do país que não têm, já cumpriram todos os seus vestibulares, já fizeram o Enem 2017, os vestibulares das suas regiões aí já acabaram. Não é o caso aqui no Rio Grande do Sul, porque a gente ainda tem o vestibular da Federal do Rio Grande do Sul em janeiro. Mas para quem chega nessa época e já está assim de férias, está só esperando para iniciar um novo ciclo de estudos visando o Enem 2018 e visando os vestibulares que virão ao longo de 2018, essa época aí entre Natal e Ano Novo é uma época mais tranquila que o pessoal tira por umas férias, por uma folguinha. Mas tem sempre aquele pessoal que tem dúvida assim, será que eu paro completamente de estudar? Será que eu não vou perder um tempo valioso nessas semanas que eu poderia estar adiantando algum conteúdo, estudando alguma coisa? Então eu estou fazendo aqui uma série de vídeos de férias para esse pessoal com um conteúdo um pouco diferente, porque existem maneiras de tu associar o teu lazer com conhecimento, com adquirir cultura, com adquirir conhecimento que pode ser útil no vestibular. É muito importante sim descansar nessa época do ano, se tu tem a possibilidade, mas é possível associar, combinar esse descanso com o conteúdo, com aprender alguma coisa nova, com acrescentar alguma coisa na tua bagagem que pode vir a ser útil para ti nos teus estudos lá na hora de encarar o Enem, na hora de encarar o vestibular. E uma das maneiras de fazer isso é lendo. Sem contar que vocês que acompanham aqui o vlog sabem que eu incentivo muito a leitura, porque a habilidade de leitura ela é muito importante para as provas, para ter uma leitura mais dinâmica, para saber extrair informações, para saber interpretar e até mesmo para te ajudar na hora da redação. Eu sempre recomendo que vocês tenham o hábito da leitura, de qualquer leitura, já falei, né? Pode ser, uma vez eu falei que podia ser desde Game of Thrones até 50 Tons de Cinza. Então, como eu sou um grande fã da leitura e tenho certeza de que qualquer leitura ela contribui de alguma maneira para o teu desempenho nas provas, eu vou recomendar 10 leituras para as férias que associem entretenimento, que associem diversão, lazer com conhecimento. A minha primeira recomendação é um dos meus livros preferidos de divulgação científica e se chama Krakatoa, O Dia em que o Mundo Explodiu, do Simon Winchester. O cara é um geólogo de Oxford que escreveu, que relatou, explicou como aconteceu a explosão vulcânica mais violenta já registrada pelo homem, que aconteceu em 1883 na Indonésia. E esse livro é muito bom para quem está estudando para o vestibular e para o Enem, porque ele fala de um monte de coisa, de um monte de conteúdo, porque ele fala sobre a parte da geografia e da geologia, ele fala sobre placas tectônicas, como é que funciona um vulcão, quais são os mecanismos que tem por trás de um vulcão, ele explica como é que as placas tectônicas afetam até inclusive a evolução da fauna e da flora na região lá da Indonésia. Então ele vai falar de biologia, ele vai falar de história porque ele explica todo o contexto sociopolítico, econômico daquela região antes da explosão e como a explosão afetou esse contexto, inclusive religioso também, então vai falar muito de história. E ele fala muito de física também, porque ele explica com detalhes todas as consequências dessa explosão ao redor do globo, porque foi uma explosão que foi sentida no globo como um todo. Para vocês terem uma ideia, teve um ano que não teve verão na Europa por causa das cinzas do vulcão que se espalharam. Então, pessoal, esse livro aqui é excelente, é um livro sensacional, escrito para o público leigo, que não entende nada desse assunto. Então eu recomendo muito Krakatoa para vocês lerem nas férias. A segunda recomendação, agora sim puxando a brasa um pouquinho para a física, se chama A Teoria Perfeita, uma biografia da relatividade, do Pedro Ferreira, editado pela Companhia das Letras. É um livro bastante recente, eu comprei faz alguns meses, e esse livro é exatamente o que ele diz, ele é uma biografia da relatividade. Ele vai explicar um pouco como a relatividade surgiu, mas esse não é o foco do livro, porque ele fala isso nos primeiros 2 capítulos, e nos capítulos seguintes ele fala quais são as consequências da relatividade. Basicamente ele explica como nasceu o ramo da física conhecido como a cosmologia, que nasce a partir da relatividade e a partir das descobertas que outros cientistas fizeram usando a relatividade, como, por exemplo,
a expansão do universo, que deu origem à teoria do Big Bang, os buracos negros, as ondas gravitacionais. Então, esse livro ele narra um século, a teoria da relatividade já tem mais de um século, né? Ele narra um século de descobertas da cosmologia a partir da teoria da relatividade. Tu vai entender exatamente como a relatividade foi desencadeando outras descobertas e quem foram os personagens responsáveis por essas descobertas, como é que uma ideia se ligava na outra e qual era o contexto histórico da época de cada uma das descobertas. Eu estou gostando muito, ainda não terminei, eu estou gostando muito de ler esse livro aqui chamado A Teoria Perfeita. Lembrando, pessoal, que o nome, falar de um livro de relatividade pode assustar muita gente, mas, pessoal, é um livro, como eu sempre falo, de divulgação científica para leigos, não é para especialistas. Então, é para qualquer pessoa ler, não tem uma equação dentro do livro, não te preocupa, tá? A relatividade pode assustar, mas qualquer um que pegar e ler esse livro é capaz de entender, isso eu garanto. Terceiro livro também é um livro de física, se chama Batendo a Porta do Céu, escrito pela Lisa Randall, que é uma pesquisadora, ela faz física teórica em Harvard, tá? E ela trabalha com física de partículas. É o melhor livro para mim, traduzido para o português, que fala sobre o LHC, o grande colisor de hadrons, né? O maior acelerador de partículas já construído no mundo, o funcionamento desse acelerador de partículas, como funciona o LHC, como funcionam os detectores, por que ele é tão grande, etc. Também fala muito sobre o bóson de Higgs, explica o que é o bóson de Higgs, a famosa partícula de Deus. Vai falar das outras partículas elementares, né, dos quarks, dos bósons, etc. Tá? E é um livro excelente para entender física de partículas, as teorias mais avançadas da física que ainda estão para ser descobertas. Fala também de matéria escura, que é um assunto que interessa muita gente. O que pode ser haver matéria escura, né? Como é que eles esperam que o LHC ajude a elucidar, a solucionar o mistério da matéria escura e de outras teorias mais avançadas da física. Então, para ler sobre física de partículas, sobre o LHC, sobre o bóson de Higgs, sobre matéria escura, essa é a minha recomendação. Minha quarta recomendação fala de um assunto que eu gosto bastante, que é sobre relatos de viagem, especialmente de relatos de viagem de exploração. E dentro desse tópico eu gosto muito dos primeiros exploradores da Antártica, os homens que tentaram conquistar o continente antártico, e um desses homens foi Ernest Shackleton. E a viagem mais famosa dele está narrada nesse livro, A Incrível Viagem de Shackleton, escrita pelo Alfred Lansing. A Incrível Viagem de Shackleton, pessoal, na verdade narra uma viagem que deu errado, é o chamado grande fracasso que deu certo. O objetivo da viagem do Shackleton era cruzar, ele e seus 28 homens queriam cruzar o continente antártico a pé, atravessando pelo Polo Sul. Só que eles nunca conseguiram botar o pé na Antártica, porque antes disso, o navio deles ficou preso pelas placas de gelo no mar. E assim eles ficaram presos por meses à deriva no gelo. Só que quando eles acharam que iam se livrar, as placas de gelo comprimiram o navio, esmagaram o navio completamente e o navio naufragou, e eles tiveram que viver acampados nessa placa de gelo que estava à deriva no mar. E eles ficaram assim por meses, até que eles perceberam que a correnteza estava levando eles cada vez mais para longe da Antártica. E quando o mar abriu de novo, quando surgiu a água de novo, eles se lançaram nos botes salva-vidas do navio que eles tinham salvo do naufrágio, e eles se lançaram para uma ilha tentando chegar na civilização. Eles chegaram numa ilha deserta, os 28 homens, e dessa ilha deserta eles foram remando até uma outra ilha. A maioria dos homens ficou na primeira ilha e um grupo foi tentar buscar resgate na ilha mais próxima, na ilha Rei Jorge. E isso tudo, pessoal, essa viagem toda durou 2 anos. Eles ficaram 2 anos longe da civilização sem o pessoal saber que eles ainda estavam vivos. E todos os 28 homens foram resgatados com vida. É um livro bacana de ler porque tu conhece toda a geografia da Antártica para entender o que estava acontecendo com eles, onde é que eles estavam presos a cada época do ano.
Tem um monte de mapa mostrando a rota deles, então tu acaba conhecendo bastante a geografia da região da Antártica, conhece um monte sobre a fauna, porque eles se alimentavam daqueles animais que eles conseguiam caçar. Então é um livro super interessante. Para mim, a viagem de sobrevivência mais incrível, nem o maior escritor de ficção científica poderia pensar em algo tão extraordinário. 2 anos sobrevivendo à deriva numa placa de gelo na Antártica é algo sensacional. Eu adoro esse livro, adoro essa história. Eu gosto muito da Antártica por causa desse livro, por causa dessa história aqui. Inclusive, foi por causa desse livro que eu me fascinei tanto pela Antártica e fiz questão de realizar o meu sonho de ir para a Antártica, que eu consegui realizar em 2014. Então esse é um livro que eu recomendo bastante para vocês, A Incrível Viagem de Shackleton. Agora a gente vai entrar no gênero romance, e dentro desse gênero, um estilo de romance que eu gosto muito é o de ficção científica, e aí não pode ficar de fora o mestre da ficção científica, Isaac Asimov, que era cientista e escreveu muitos livros de ficção científica, inclusive um deles virou filme, Eu, Robô, com o Will Smith. Tu já deve ter visto, se não viu eu também recomendo, mas como a recomendação aqui não é filme, vamos falar só da Fundação. É a obra mais importante do Isaac Asimov de ficção científica. Ela é vencedora do Prêmio Hugo, que é o prêmio mais importante de ficção e literatura de fantasia. Nos anos 60, o Prêmio Hugo concedeu um prêmio especial de maior obra de ficção e fantasia de todos os tempos para a Fundação. Nesse concurso, podemos dizer assim, a Fundação bateu nomes de peso como, por exemplo, O Senhor dos Anéis. Qual é a moral da história da Fundação? A Fundação começa com um grupo de psicohistoriadores. São pesquisadores, são cientistas que têm a capacidade de, analisando dados, prever o futuro, e eles preveem que o Império Galáctico, a humanidade já se espalhou por toda a galáxia nessa época, e eles preveem que o Império Galáctico vai sofrer um colapso, e durante esse colapso todo o conhecimento científico da humanidade vai ser perdido. E a humanidade vai passar, a galáxia como um todo vai passar por um grande período de trevas, de escuridão, por causa da falta do conhecimento científico. Para reduzir o período de trevas, para fazer com que ele dure menos séculos e que a humanidade volte mais rapidamente para o seu curso, esses psicohistoriadores propõem a construção da Fundação, que é um grupo de cientistas que vai ser deslocado para um planeta específico com um único objetivo de escrever uma grande enciclopédia que vai reunir todo o conhecimento científico da humanidade para ficar disponível após o colapso do Império Galáctico. Então, pessoal, é um livro que, na verdade, ele é uma trilogia, tá? Esse aqui é o primeiro volume, e a edição mais recente da editora Aleph, tu pode comprar os volumes separados, ou tu pode comprar esse box aqui com os 3 volumes. Foi o que eu comprei. Eu estou terminando o primeiro volume, já estou gostando demais, mal posso esperar para começar os outros. Então eu recomendo bastante a Fundação, considerada a obra de ficção científica mais importante de todos os tempos. Sexta recomendação de livro é também um livro de ficção científica, outro clássico da ficção científica, agora escrito por outro gênio da ficção científica, que é o Arthur C. Clarke, o mesmo cara que escreveu 2001, Uma Odisseia no Espaço. E o livro que eu recomendo para vocês é Encontro com Rama. Rama é o que antes se acreditava ser um meteoro que estava indo em colisão com a Terra e ia aniquilar a humanidade. Na verdade, se descobre que Rama é uma nave em formato de cilindro com 50 quilômetros de comprimento e 10 quilômetros de largura. Então os humanos percebem que Rama não está indo em direção à Terra, mas está indo em direção ao Sol e vai passar muito próximo da Terra. E nessa aproximação eles enviam uma nave para tentar fazer contato com Rama. Essa nave se acopla em Rama, os astronautas entram na nave e percebem que a nave é oca e tem vida própria. Na verdade, não vida orgânica, mas ela é cheia de robôs, de autômatos, e ela tem um clima próprio, ela tem mares, ela tem lagos congelados. E o livro todo se desenrola nessa exploração de Rama, e o mistério se desenvolve com as pessoas tentando descobrir o que é Rama,
quem é que construiu aquela nave, porque não tem nenhum sinal, nenhum indício de vida orgânica, só tem, como eu falei, alguns robôs, alguns autônomos. Alguém construiu aquilo. Quem foi que construiu? Para que serve Rama? Esse é o grande mistério do livro, e os pesquisadores têm um tempo para ficar lá dentro explorando Rama, porque ela está indo em direção ao Sol, e conforme ela fica muito próximo do Sol, o calor lá dentro vai ser insuportável, perigoso. Então a gente tem que sair lá de dentro e tentar descobrir o máximo de coisas possível enquanto ainda é tempo. Então eu recomendo bastante. Eu gosto bastante de leitura de ficção científica, porque por mais que seja ficção, toda boa ficção científica fala sobre temas de ciência, te faz lembrar de assuntos, de conteúdos de ciência. Então é bastante interessante, eu gosto bastante de ler ficção científica e recomendo bastante para os meus alunos ficção científica justamente por isso, porque é uma maneira de estar em contato com o conteúdo e de resgatar aquilo que a gente aprendeu. O primeiro quadrinho que eu recomendo para vocês é esse daqui, ó, Palestina, do Joe Sacco. Joe Sacco, ele é um jornalista, tá, que também é desenhista, e ele vai para a região da Palestina, ele vai lá para a faixa de Gaza, por exemplo, vive lá por um tempo, se hospeda na casa de pessoas comuns, entrevista essas pessoas, porque daí ele pode entender a situação, os conflitos, o dia a dia dessas pessoas, porque é uma zona de conflito, né, uma zona de um conflito histórico bastante importante nos tempos atuais. E ele relata tudo que ele vê lá, tudo que ele vive lá, ele relata nos quadrinhos que ele mesmo desenha, tá? Então vou tentar mostrar aqui para vocês. Ele é o desenhista e ele tá lá relatando esses casos, essas situações, as vidas das pessoas nessa zona de conflito, na faixa de Gaza e na Palestina. Então é um quadrinho muito interessante, como um relato histórico. Se tu quiser entender melhor a situação do conflito Israel-Palestina do ponto de vista dos palestinos, é uma excelente obra, eu recomendo bastante, tá? Tem a ver com conteúdo de história, tem a ver com conteúdo de geografia, sem contar que é um baita de um enriquecimento cultural. Palestina, do Joe Sacco, a editora é a Conrad dessa edição aqui. A oitava recomendação é um clássico do gênero mangá, os quadrinhos japoneses, chamado O Lobo Solitário. Eu, pessoalmente, não sou um grande fã de mangá. Na verdade, O Lobo Solitário foi o único mangá que eu li inteiro na minha vida. Isso porque eu sabia que todo mundo me falava, né, que O Lobo Solitário é obrigatório, não vem querer dizer que tu conhece quadrinhos se tu nunca leu O Lobo Solitário. E O Lobo Solitário acompanha a trajetória do samurai Itogami, do seu filho, pelo Japão feudal em busca de vingança, porque a família deles e todo o seu próprio clã foram assassinados numa traição de outro clã. Então o Itogami resolve vagar pelo Japão e exterminar todos os membros traidores do clã rival. E é bastante interessante porque é um mangá super realista, é muito bom para tu entender todo o código dos samurais, todo o contexto político, histórico do Japão feudal daquela época. E o que eu acho bacana também da história é porque, de uma certa maneira, ela relata como que a busca por esse objetivo, né, a busca cega muitas vezes por esse objetivo, muda a vida de uma pessoa, muda a vida do Itogami e muda a relação dele com a própria vida e com as pessoas que cruzam o caminho dele. E tem aí um paralelo interessante com quem faz vestibular, né, pessoal? Essa busca por um objetivo, claro que o vestibulando não sai por aí com a sua espada cortando cabeças fora, mas é uma busca, sim, por um objetivo. Tem que ter um foco, tem que ter uma determinação muito grande, muito forte. E isso, em alguns aspectos, acaba mudando a nossa vida, né? Acaba mudando a relação até com as pessoas mais próximas que a gente tem. E é bastante interessante traçar esses paralelos aí, conforme a gente lê a história, de como a busca pelo objetivo de vingança do Itogami muda completamente a maneira que ele tem de encarar a própria vida e a vida do filho dele. A nona dica de leitura tem a ver com aquilo que a gente estuda em literatura, sobre composição dos personagens, mais especificamente sobre o arquétipo do herói, né, o mito do herói.
aquele personagem que reúne todas as características de um herói clássico, aquele personagem que está disposto a sacrificar a própria vida para ajudar as outras pessoas, aquele personagem que defende a verdade, a justiça, a liberdade, a honestidade. E para mim, na cultura pop moderna, não tem nenhum representante mais qualificado desse arquétipo do que esse cara aqui, o Super-Homem. Para mim, ele é o herói clássico, né? O grande super-herói, o maior de todos, aquele que deu origem ao gênero de super-heróis. Então eu recomendo muito a leitura específica dessa história aqui, chamada Grandes Astros Superman. Por quê? Porque ela é justamente uma homenagem à mitologia do Super-Homem. Ela vai resgatar tudo que o Super-Homem representa para a sociedade, para as pessoas, essa fonte de inspiração que o Super-Homem sempre foi. Porque na história, pessoal, o Super-Homem descobre que está morrendo, que está com seus dias contados. O motivo eu não vou contar, não vou dar esse spoiler para vocês. E aí, estando com os dias contados, o Super-Homem faz o máximo que ele pode para dar o melhor de si, fazer aquilo que ele faz de melhor, que é ser o Super-Homem e ajudar outras pessoas para deixar a humanidade assim preparada para a sua partida. E é uma história muito bacana porque ela é excelente para quem não conhece nada do personagem, porque vai revisitar um monte de personagens e de situações clássicas, histórias clássicas do Super-Homem, e também para quem conhece bastante personagem é muito bom porque vai entender um monte de referência dentro dessas histórias a outras histórias do Super-Homem. Então é uma história perfeita para quem conhece e para quem não conhece o personagem e quer a representação, para mim, uma das mais perfeitas representações do Super-Homem já escrita, Grandes Astros Superman. E a 10ª e última recomendação de leitura também é um quadrinho de super-heróis chamado Os Supremos, que é considerada a versão definitiva dos Vingadores, pessoal. Isso aqui são os Vingadores, tem o Thor, tem o Capitão América, o Homem de Ferro, o Hulk, o Homem-Formiga, o Gavião Arqueiro, o Nick Fury estão aqui. E para mim, é sem dúvida nenhuma a melhor história dos Vingadores de todos os tempos. Inclusive inspirou bastante no filme. Todo o visual do Samuel L. Jackson como Nick Fury no filme dos Vingadores foi tirado dessa história aqui, tá? E para mim é uma das melhores histórias da Marvel, com certeza a melhor história dos Vingadores que eu já li. Porque se lá no Super-Homem a gente fala do arquétipo do herói, daquele semideus, né, a perfeição encarnada em uma pessoa, os Vingadores também tratam do arquétipo do herói, só que de um outro ponto de vista, que é do herói humano, daquele herói que tem problemas na sua vida cotidiana, que tem inclusive falhas no caráter, tem problemas existencialistas, e esses problemas existenciais, esses problemas de personalidade, de caráter que os personagens têm que enfrentar, acabam tornando os personagens mais profundos e dando uma dinâmica mais interessante entre eles, entre os membros da equipe. Então a história, as missões da história, até que são bastante interessantes. No volume 1, o grande inimigo é o Hulk, e no volume 2, que eu sugiro também a leitura, eu faço uma sugestão só para os 2 volumes, né? No volume 2 eles têm que combater uma invasão alienígena, o que é bastante óbvio em histórias, em quadrinhos, né? Mas, como eu disse, não é a missão que eles têm que cumprir em si o grande atrativo da história. O grande atrativo da história é justamente a dinâmica dos personagens, como é que eles se relacionam e como é que isso afeta a equipe como um todo, que eles mostraram um pouquinho, inclusive, nos 2 filmes dos Vingadores, mas isso aqui, essa situação é levada ao extremo porque explora o arquétipo do herói de um outro ponto de vista, de que o herói é uma pessoa comum, a identidade secreta, o alter ego é uma pessoa comum que tem que viver a vida e tem o super ser, né, que tem uma outra maneira de ver o mundo, através dos seus poderes, através do uniforme que ele veste, mas quando ele tira o uniforme ele é só um cara comum que tem que viver uma vida e encarar problemas e inclusive tem desvios de personalidade. Eu acho isso sensacional, essa abordagem que deram para os Vingadores nas histórias dos Supremos. Eu recomendo obviamente que tu faça a leitura na ordem, porque nesse caso aqui é importante ler o primeiro,
embora que sejam duas histórias fechadas, a história 2 está muito conectada com a primeira. Para entender a segunda história é importante ter lido a primeira, então eu recomendo fortemente a leitura dos Supremos, que tem ainda a edição atual, tá à venda nas livrarias. Então vocês têm aí 10 dicas de leitura que tu pode usar os teus vales presentes. Quem é que não ganha vale presente de livraria no Natal, né? Então tu já sabe agora com o que gastar os teus presentes, os teus vales livros que tu vai ganhar no Natal. Se vocês têm dicas de leitura que vocês tenham feito, tenham gostado e que tenham ajudado vocês de alguma maneira para o Enem, para o vestibular, para os estudos como um todo, podem colocar aí nos comentários. Até eu gostaria de saber o que vocês andam lendo, até para eu poder ler também, porque eu gosto de ler bastante, eu gosto de pegar bastante dica, bastante referência. Então posta aí nos comentários o que vocês têm lido e que vocês recomendariam para quem está estudando para o Enem e para o vestibular. A gente se vê na próxima semana. Fui nessa, falou!